Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Albeniz Júnior. A ideia é ir da teoria à prática sobre essa discussão envolvendo esses tópicos, né? Estado da arte, revisão de literatura, revisão bibliográfica e revisão teórica. No template do artigo, vocês vão ver que lá é abordado revisão, estado da arte, revisão bibliográfica e revisão teórica. Então a ideia é explicar um pouquinho conceitualmente essas diferenciações, né? E por um exemplo mais prático para mostrar um pouquinho sobre como o ideal do nosso trabalho sobre a revisão bibliográfica e a revisão teórica, né? Que é o que vai acabar fazendo, a gente vai acabar fazendo na prática. Beleza? Vamos lá então? Então aqui eu comecei fazendo uma diferenciação sobre esses tópicos, né? Então a gente tem ali que o estado da arte seria, só tirar minha cabecinha aqui do lugar, que o estado da arte é o principal elemento, né, vamos dizer assim, para se pensar sobre um determinado tema, né? Vamos pensar sobre evasão escolar. O que seria o estado da arte, né? Você tratar todos os estudos, né? Fazer um grande levantamento teórico, conceitual. Esse é um termo muito antigo, né? Que é um termo mais tradicional. Mas ele também a gente pode considerar como uma revisão de literatura, que é você, todas as fontes que você for buscar, você fazer essa organização. No nosso trabalho, a gente acaba utilizando, fazendo essa separação embaixo, né, que vocês estão vendo no slide, né? Vou usar a setinha aqui para ficar mais fácil. Então a gente vai ter a revisão bibliográfica, que é, por exemplo, você começar a contar a determinadas trajetória, né, de fontes, né, de documentos oficiais, sei lá, um documento do MEC, um documento relacionado a uma política estadual de educação, você utilizar várias fontes. Já a revisão teórica, você vai buscar autores, né, e conceitos. Então, por exemplo, o que é evasão escolar para José Carlos de Oliveira, pesquisador de educação da USP, né? O que é um aluno com deficiência X ou Y, né? Então a revisão teórica ela vai exigir a definição de termos, né? Eu até buscando algumas fundamentações, né? Olhando lá no livro de fundamentação de metodologia científica da Marconi Lakatos, ela traz lá, por exemplo, algumas questões. Por que é importante você ter essa revisão teórica? Porque você vai ter conceitos que podem ter significados diferentes, como classe social, né? Quando você fala de classe social, você está dizendo que é uma posição no sistema de produção ou é uma renda, uma organização da renda por camadas, né? Quando você pensa em cultura, você tem cultura para ciências humanas e você tem cultura para biologia também. Então você precisa na revisão teórica dizer qual que é a linha programática, né? Qual que é a linha teórica que você vai seguir, qual é seu referencial teórico. Então, o que é importante para a gente, eu até trouxe aqui os dois outros exemplos de revisão sistemática, né? E revisão bibliométrica. A gente vai ter uma aluna nossa que vai estar fazendo um trabalho sobre revisão bibliométrica. Mas o nosso foco vai ser esses dois, revisão bibliográfica e revisão teórica, né? Então a gente vai ver que como as duas se complementam aí dentro da nossa revisão de literatura. Então esse fluxograma eu fiz meio para organizar um pouco, né? A gente sabe que são conceitos que são muito parecidos e eu percebi olhando em alguns livros que não tem também muito consenso, né? Tem locais que pedem revisão bibliográfica, tem locais que pedem revisão de literatura, tem locais que pedem, às vezes, revisão bibliográfica e revisão de teórica, né? Geralmente, às vezes, o que vai complicar mais é pedir revisão bibliográfica e revisão teórica, né? E eu vou mostrar para vocês aí nos próximos slides quais são as diferenças entre esses dois tópicos, beleza?
Então tá aí um pouco, né? A revisão bibliográfica, ela vai ser a análise crítica organizada das fontes disponíveis relacionadas a um tema específico, né? Então você vai buscar variedade de fontes, como livros, artigos, relatórios, outras formas de literatura, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente do que está disponível sobre o tópico. Vai proporcionar uma compreensão detalhada do conhecimento existente sobre um tema específico, ajudando a identificar lacunas e áreas de interesse para a pesquisa futura. Beleza? E a revisão teórica? Você vai fazer análise crítica e a síntese das teorias, né? Então, você vai diferenciar as teorias, os conceitos bem relevantes para o seu tópico específico. Vai se concentrar nas teorias e conceitos que informam o entendimento do tópico em questão, explorando como essas teorias relacionam e contribuem para a compreensão do fenômeno. Busca construir uma base teórica sólida para informar a pesquisa futura, destacando como as teorias existentes podem ser aplicadas ou adaptadas para abordar questões específicas. Esse tópico aqui, né, essa base teórica sólida, o que acontece? Como você vai lá fazer a sua análise e vai criar conceitos, né, você vai colocar o que um autor diz sobre determinado tema. E depois, quando você for fazer a sua aplicação, sua prática de ensino, você vai desenvolver sua prática de ensino com base na análise daquele conceito, né? Então, por isso que é muito importante essa definição dessas categorias aí que vão ser utilizadas. Beleza? Então, vamos lá para a prática agora, né? Vamos começar. Então, eu coloquei alguns passos. Se eu não me engano, são 5 passos. Beleza? E o primeiro, né, vocês já realizaram, né, que é o primeiro passo de um trabalho, de um projeto, né, de um projeto de pesquisa, de um projeto acadêmico, né, enfim. É pesquisa bibliográfica, a leitura e fichamento. Isso já está ok, né? Eu peguei como exemplo aqui, né, uma das minhas orientandas, da Joeni, para usar como exemplo, tranquilo? Então tá lá, o tema dela, né, é um estudo exploratório sobre práticas de agricultura na escola de nível fundamental 1 no município de São Mateus. Com base nesse tema, ela fez um levantamento lá de artigos, né, e a leitura e o fechamento. Com base nesse primeiro tópico, a gente vai começar a destrinchar os próximos. Com base nesse primeiro levantamento, você já consegue pensar quais são os temas relevantes, quais são as tendências. Deixa eu buscar minhas anotações aqui para não esquecer de nada. Então, você vai ter esse conjunto aí, nessa organização cronológica, né, por exemplo, também dos temas, e entender quais são esses conceitos utilizados pelos artigos e correlatos ao tema, beleza? Então vamos ver lá como que eu fui trabalhando isso. Então no segundo passo, eu coloquei aí as tendências, quais são as tendências bibliográficas sobre práticas de ensino de agricultura no ensino fundamental, né, por exemplo. Aí eu fui elencando tópicos, né? Então, para eu pensar minha revisão bibliográfica, eu preciso ter uma organização ali estratégica de quais temas eu vou utilizar para eu pensar como eu vou organizar depois as citações, as paráfrases textuais que eu vou utilizar, enfim. Então vamos lá. Por que é importante? Então, a primeira, né? Primeiros tópicos aí que eu fui organizando. Por que é importante abordar o conteúdo de agricultura na educação? Tem algum autor que fala sobre isso? Né? Quais as tendências atuais de práticas agrícolas na escola? Tópico 2. Citar um estudo que destaca o benefício da educação agrícola para as crianças, né? Já que no caso aí o ensino fundamental 1. Terceiro, então, esse é um tópico que abrange todo mundo. O que a BNCC aborda sobre agricultura no ensino fundamental? Aqui eu também poderia colocar se existe algum documento da SEDU ou da prefeitura, né? Já que a gente está falando de ensino fundamental 1,
sobre agricultura. Tem algum tópico, algum capítulo, né, que aborda? Então isso entraria aqui nas tendências bibliográficas também. O tópico 4. Práticas agrícolas na escola podem contribuir com a educação ambiental e a sustentabilidade, o uso de orgânicos, etc. Né? Tópico 4. O tópico 5. Existe alguma iniciativa similar a que será realizada? Né? Conseguir, lendo artigos, identificar, por exemplo, se tem alguma prática de ensino, não ensino fundamental, com a temática de agricultura, sustentabilidade, que é parecida, né? Então, esses são meus 5 eixos, né? Então, para cumprir nosso objetivo de fazer a revisão bibliográfica e teórica, eu pensei nesses primeiros 5 eixos aí, que eu vou buscar referências nesses 5 tópicos relacionados a esse tema de exemplo, beleza? E agora eu vim para as tendências teóricas. Quais são os grandes cânones, né? As pessoas aí, os grandes intelectuais, e o que eles falaram em temas que são relacionados, que eu consigo relacionar com o meu tema. Então, por exemplo, eu estou falando de ensino fundamental 1, então eu preciso pensar sobre esse desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças na faixa etária do ensino fundamental 1. Então, para isso, pelo que eu fui pesquisando, eu vi que o Vygotsky, né, ele vai ter estudos aí pensando nesses estágios preparatórios do desenvolvimento humano, infantil e humano. Então, eu já peguei que preciso ter Vygotsky no meu estudo, na minha revisão teórica, na minha parte de revisão teórica. Eu preciso fazer alguma citação, né, teorizar sobre esse desenvolvimento cognitivo aí, relacionando a Vygotsky. Eu vou ter o tópico de agricultura, então eu pensei numa linha estratégica aqui, que seria desenvolver por que é importante as crianças terem essa formação voltada para a produção, para a agricultura como algo como produção alimentar e não apenas como uma mercadoria ou uma commodity agroexportadora. Então eu pensei em tratar, né, fazer essa trajetória aqui falando um pouco sobre a acumulação capitalista no campo e a agricultura para a produção de alimentos e não para commodities. Então eu achei esse autor, Ariovaldo de Oliveira, 2013, que fez esse levantamento dando base teórica para essa discussão no Brasil, né, para uma agricultura para a produção de alimentos e não apenas para a agroexportação de commodities, né, como acontece hoje. E aí, no caso, eu fui ligando, aí eu vou precisar de, por exemplo, uma discussão teórica, né, um embasamento teórico falando sobre o que é uma agricultura sustentável e orgânica, né? E aí eu achei lá no João Carlos Freitas, 2002, que ele tem um quadro conceitual para se analisar o que é essa agricultura sustentável e orgânica, beleza? E aí eu vou precisar também pensar sobre agricultura familiar e camponesa, e aqui eu achei o Neves, né, que tem um estudo lá falando sobre agricultura familiar, e o Claudicante, quadro institucional, 2012. E por último eu fechei com nada mais, nada menos do que Paulo Freire, né, e a sua pedagogia da autonomia, para pensar, né, como que a agricultura ela vai se integrar aí com outros conhecimentos, né, que são importantes para as crianças do ensino fundamental. Então, aí conceitos de autonomia, cooperação, diálogo, significado na produção alimentar e empoderamento com a produção de uma horta na escola e como replicar essa produção aí, né, de hortaliças, né, por exemplo, para o cotidiano familiar das crianças. Então, eu fecho aqui, né, o meu quadro conceitual teórico da minha revisão de literatura, né? Então, voltando aqui, eu tenho as minhas tendências bibliográficas, né? Qual vai ser a minha ordem cronológica de revisão bibliográfica e qual vai ser a minha ordem de revisão teórica, beleza? Vygotsky, Ariovaldo de Oliveira, João Freitas, Neves e Paulo Freire. Galera, como a ordem está construída,
é muito particular de cada autor, né? Cada pessoa que estiver escrevendo. Então, assim, não tem como se impor. Claro que às vezes vai ter algumas questões que são mais importantes estarem no início, no meio ou no final. Mas isso também é muito particular de cada autor, vai depender muito da construção do texto de cada pessoa, né? É difícil você dizer, né, exatamente como construir, apesar de que talvez tem que ter uma linha cronológica, eu particularmente gosto disso, mas é algo muito particular de cada aluno, beleza? O quarto passo, então, a revisão de literatura é uma observação, na verdade, né? A revisão de literatura ela tem que ser coerente com a metodologia que vai ser desenvolvida. Então, não adianta você colocar teóricos, né, uma revisão de literatura muito voltada para estudo quantitativo, né, por exemplo, ou sei lá, que eu colocasse lá utilização de uma agricultura agroexportadora e ela fosse diferente da minha metodologia que eu vou utilizar, né? Então é importante que a revisão de literatura ela seja coerente aí com a futura metodologia que você está pensando em aplicar para o desenvolvimento do seu estudo. Né? Então, no caso, aqui eu pensei, né? Metodologias ativas, a aprendizagem baseada em projetos e a horta escolar como espaço de aprendizagem, beleza? E aqui, vindo para o final, a gente vai lá para o texto, né, da revisão bibliográfica e teórica. Então, eu vou deixar esses documentos com vocês aí disponíveis, né? E aí, no caso, agora eu peguei esses pontos e vou para um texto, né, no Docs, que a gente vai trabalhar de fato aí esse texto com base nos tópicos, beleza? Eu não vou ficar destrinchando tudo, porque senão eu deixaria tudo de mão beijada também para vocês. Mas assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, podem mandar. Se quiserem também fazer o comentário aqui no vídeo, talvez para mim ficar mais organizado e é bom que todo mundo vê, né? Mas se quiser mandar no grupo, me mandar no particular também, não tem problema, beleza? Vamos lá então. Então aqui eu tenho um exemplo de revisão bibliográfica e teórica. Então eu peguei todos, deixa eu aumentar aqui o zoom, talvez vai ficar melhor. Vou jogar no cantinho. Beleza. Então aqui, ó, aqui eu fui pegando, gente, todos aqueles tópicos, ó, do 1, ó, por que é importante abordar o conteúdo de agricultura na educação, né? Então por aqui dentro eu vou construindo texto, por exemplo, aqui eu coloquei, segundo Benedito, aí depois quando você terminar, você vai excluir essa parte, né? Então aqui eu fui colocando os autores. Segundo Benedito 2017, a agricultura é importante estar presente no contexto formativo de crianças e adolescentes por X, Y, Z. Moçada, aqui a gente pode também ir brincando com o texto, né? Então você pode, por exemplo, a agricultura, né? Posso, enfim, e botar aqui no final o autor, né? Benedito 2017. Beleza? Aí o tópico 2. Tópico 2. Citar um estudo que destaca o benefício da educação agrícola para as crianças. Eu identifiquei que isso está lá no artigo do Soares 2010. E aqui eu coloquei, ó, em estudo realizado na cidade de São Paulo, em uma escola de ensino fundamental 1, o pesquisador Soares identificou que as práticas agrícolas na escola trouxeram tais benefícios, né? Então aqui, galera, esses tópicos, eles podem se juntar num parágrafo também, para não ficar tantos mini parágrafos, né? Aqui o outro, né? Eu coloquei o que a BNCC aborda sobre agricultura no ensino fundamental 1, né? Coloquei lá aqui documento de 2019. Então você pode colocar a Base Nacional Comum Curricular preceitua
que as temáticas envolvendo a agricultura familiar devem ser abordadas no ensino fundamental 1. Você vai colocar BNCC 2019, beleza? Então aqui a ideia é essa. Então essa é a parte, até os 5 é aqueles tópicos lá de revisão bibliográfica. Aqui no sexto já chega na revisão teórica. Então na revisão teórica a mesma coisa, né? A gente vai abordando aí, né, os tópicos teóricos, assim como a gente estava falando lá do texto teórico. Acabou os textos. No nosso caso, é ideal aí pelo menos fazer uma página, né? E no máximo 2, assim, para a gente fazer esse treinamento da revisão, dessa revisão bibliográfica e teórica. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, então aqui na teórica continua da mesma forma. Então, assim, os estágios de desenvolvimento cognitivo são X, Y e Z segundo Vygotsky, e por isso são necessárias para o aprimoramento na infância de atividades práticas e manuais. Beleza? Então a mesma coisa. E depois no final, você vai, essa parte dos tópicos que você selecionou, vai negritando, que aí depois fica mais fácil de excluir, ou se você quiser deixar uma versão também com os tópicos, beleza. Sabendo que depois você vai ter que mandar isso sem os tópicos, né? Você vai vir aqui e vai simplesmente excluindo até juntar todo o texto. Beleza? Mas eu vou deixar esse arquivo assim para vocês darem uma olhada nele também, darem uma estudada. Tranquilo? Galera, é isso, né? Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar o comentário, podem fazer sugestões. Se ainda acham que faltou alguma coisa, né, podem também mandar algum tipo de observação. Beleza? No mais é isso, um abraço e sucesso para todo mundo. Até mais, gente.